Aleluias. Vamos fechar nossos olhos e adorar aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar. E quando houver alguma oposição contra a sua vida, ele que brada lá do alto: não temas, eu estou contigo. Amém. Aleluia! Em meio ao deserto haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Fontes em meio ao deserto haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento.
Você pode erguer as suas mãos e declarar: o Senhor Jesus, Ele é o leão da tribo de Judá. E aí no teu lugar diga palavras ao Senhor de adoração. Obrigado, Deus, porque o Senhor peleja por nós. Se eu passo pela batalha, o Senhor está comigo. Se eu passo pelos espinhos, o Senhor está comigo. Se eu passo pelo fogo, fama nenhuma, chama nenhuma arderá, porque o Senhor, Ele é conosco. Aleluias. Oh, Senhor, nós te agradecemos pelo teu amor. E nós queremos declarar nessa noite que o meu ser, Senhor, é para te adorar. Você pode declarar: o Senhor, eu nasci, Senhor, para te adorar. Eu nasci, Senhor, para te exaltar. Oh, querida, e se nessa noite você entrou aqui, ou se você entrou aqui com o seu coração contrito, creia que o Senhor tem algo a liberar para você nessa noite. Importa que você se coloca na posição dele. Então diga para ele: Senhor, eis-me aqui. Erga sua voz e declara: eis-me aqui. E diga: me toca com brasa viva do teu altar. E ele está aqui para te tocar nessa noite. Oh, aleluia. Rodeado de glórias, és adorado, somente Ele. 24 horas, serafins cantam, santo, santo, incansavelmente, santo, santo. Declare: e eu, um homem tão falho, e de impuros lábios, o que um Deus tão grande assim viu de importante em mim. Vamos pedir. E então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. E então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui.
somente pra tua glória, somente pra tua glória. Erga suas mãos o mais alto que você puder. Oh Senhor, tudo aqui é pra tua glória, tudo aqui é pra tua glória. Nós declaramos nessa noite mulheres determinadas, mulheres valentes, mulheres guerreiras, mulheres segundo o teu coração. Eu declaro uma geração de mulheres. Oh Senhor, derrama do teu poder nessa noite e reaviva talentos, reaviva, Senhor. Oh, xaralabaxeira, labaxeira, labaxeira, labaxeira. Você pode declarar que você é uma geração eleita do Senhor. Declare, geração eleita. Declare, Eis-me aqui, sacerdócio real, eis-me aqui, povo exclusivo de Deus, eis-me aqui, nação santa, 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 geração eleita, eis-me aqui, sacerdócio real, eis-me aqui, povo exclusivo de Deus, eis-me aqui, nação santa, santa, santa. eu quero ouvir, geração eleita. Declare, Eis-me aqui, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, nação santa, santa, santa. De novo, geração eleita, bem forte, eis-me aqui, sacerdócio real, eis-me aqui, povo exclusivo de Deus, nação santa, santa, santa. eis-me aqui, estou disponível, Então usa-me, me fiz exclusivo só pra te servir. Envia-me, e como dizer não para os teus chamados? se me deste unção Para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória. Erga suas mãos e declare, somente pra tua glória. Só as vozes, somente pra tua glória, somente pra tua glória. Declare, somente pra tua glória, somente pra tua glória. Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus. Aplauda mais forte. Oh, Senhor, eis-nos aqui, Jesus. Estamos aqui disponíveis para a tua glória. Você que tem um coração com essa vontade. Você que está com o coração com isso que foi ministrado aqui, porque isso é tão forte. Quando nós queremos estar disponíveis somente para a glória de Deus, não para a nossa glória, para a glória dele. Como o Senhor ouve o nosso clamor, igreja, como é forte esse hino que foi ministrado.
declarar ao Senhor: Senhor, estou aqui disponível para ti. Ah, Jesus, aleluias. Porque a palavra de Deus, queridas, ela nos fala o seguinte: não fomos nós que escolhemos Ele. Foi Ele que nos escolheu. E quando nós prontificamos o nosso coração, colocamos o nosso coração na disponibilidade do Senhor, nós movemos o mundo espiritual. Não fuja do chamado de Deus, amém? Não fuja do chamado de Deus. Esteja disponível para a glória de Deus. Aplauda o Senhor mais uma vez, amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Pai seja com todos, amém? É uma graça de Deus muito grande estarmos aqui reunidas como mulheres de Deus, amém? Mulheres que estão como coluna de oração, mulheres que estão buscando do Senhor sabedoria, buscando de Deus poder e graça e se colocando na disposição para que o Senhor venha nos usar conforme a vontade dEle. Amém? Glória a Deus. Queridas, você que ainda não cumprimentou essa lindona que está do seu lado aí, faça isso agora neste momento. Você que não teve essa oportunidade de dar um abraço, um cheiro. É tão bom estar em comunhão. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Que bom estar aqui com vocês. Amém? É muito bom, queridas. É um tempo que o Senhor separou para a igreja. É um mimo do Senhor. Amém? Glória a Deus. Queridas, vamos compartilhar da palavra de Deus nesse instante. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Reis. Nós vamos ler no capítulo 4. A partir do versículo 1, amém? 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1. Aleluias. Como esse tema fala conosco, queridas? Crescer. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos lá. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegando o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos, Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é que tu tens em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, fala aí para o seu colega, vai. Pede emprestadas vasilhas e todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Amém? Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Amém?
Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós estamos nesse instante envolvidas na Tua glória, na Tua graça, recebendo, Deus querido, da porção que o Senhor tem sobre nossas vidas. E neste instante, Deus, queremos mais de Ti. Pedimos ao Senhor que o Senhor, Deus querido, fale conosco através da Tua palavra. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor abra nossa mente, Deus, para aquilo que é do Senhor, Pai, nesse tempo, Senhor Jesus. Fala conosco, Jesus. Abra o nosso coração, abra a nossa mente, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, que nós venhamos sair daqui totalmente, Deus querido, ó Pai amados, conectados com o céu, conectados com a Tua vontade, porque nós sabemos que a Tua palavra liberta, a Tua palavra abre caminho, a Tua palavra desfaz, ó Deus querido, todo o mal, a Tua palavra, Deus querido, ó Pai amado, nos tira e nos livra do mal, a Tua palavra, Deus, nos dá entendimento, a Tua palavra é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, ó Deus querido, abre a nossa mente, nesse instante, Deus, leva cativa ao Senhor a nossa mente, para que nada venha roubar, ó Senhor, roubar, ó Deus querido, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Essa é a nossa oração nesse dia de hoje, crendo no Teu poder, crendo na Tua graça, em nome de Jesus, ó Pai, aleluias e glória a Deus. Aplauda o Senhor mais uma vez, amém? Aleluia, Jesus, maravilhoso. Aleluia, queridas. Podemos assentar. Deus é maravilhoso, não é? Eu não me canso de falar isso nunca. Deus é maravilhoso. Em tudo Ele tem um propósito, em tudo Ele tem algo para acrescentar em nossas vidas, para fazer em nós. E nós como mulheres, né? O Senhor, Ele tem uma porção diferenciada sobre nossas vidas. Porque nós somos mulheres que muitas vezes estamos ligadas, mais ligadas no mundo espiritual do que o restante da nossa casa. Nós temos essa sensibilidade. Por isso que a palavra de Deus nos fala que o Senhor nos chama por auxiliadora, não é? O Senhor nos chama por aquela que vai conduzir a nossa casa, aquela que vai direcionar de forma espiritual a nossa casa. A nossa sensibilidade é maior, a nossa disponibilidade é maior, não é? A nossa prontidão talvez também seja um pouquinho maior. Então o Senhor tem uma porção diferenciada para as mulheres. As mulheres que servem ao Senhor, queridas. Nós somos muito importantes. Que bênção. Somos filhas amadas do Senhor, né? Somos escolhidas para estarmos aqui. Hoje nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, né? Hoje nós talvez poderíamos estar, não só hoje, eu falo hoje, esse tempo de hoje, nós poderíamos estar inseridas em qualquer outro grupo, mas nós fomos escolhidas para estarmos inseridas no grupo das mulheres de Deus. Amém? E isso é muito forte para o mundo espiritual. Queridas, esse tema, né, do culto, crer, ser. É uma palavra que pode ser dividida em dois verbos, né? O verbo crer, de acreditar, né? De manter a nossa fé, porque nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. E o verbo ser, ok? O verbo ser foi o que mais falou comigo, porque quando nós sabemos quem nós realmente somos, nós cremos. Quando nós entendemos quem realmente nós somos diante de Deus, dentro da palavra de Deus, aí a nossa fé aumenta. Aí nós movimentamos o mundo espiritual. E muitas vezes nós como mulheres, nós somos tão atacadas nesse verbo ser, nesse verbo de quem nós somos. Quem nós somos realmente? Para um pouquinho aí, você com você mesmo, quem você é?
Quem é você para você mesmo? Quem é você para a sua casa? Quem é você para a sua parentela? Para um pouquinho e pensa. Quem eu sou? Eu sou chamada por quê? Eu sou intitulada por quê? O verbo ser, ele quer dizer uma condição permanente. Aquilo que é imutável, não muda. Mas o verbo estar é um verbo transitório. E muitas vezes nós somos tão tribuladas falando assim. Porque nós estamos em uma condição e nós acreditamos que nós somos aquilo que estamos. Deu para entender? Nós estamos em alguma condição, talvez, que traz um conflito para a nossa alma, que traz uma aflição, que move a nossa fé de forma a gente ficar com a fé desfalecida. E o inimigo tenta nos convencer que aquela condição na qual nós estamos naquele momento é quem nós somos. E nós começamos a acreditar naquilo. Nós começamos a comprar aquele pacote, não é? Quando um bom vendedor chega para a gente e chega para vender alguma coisa, e vai falando, às vezes você nem precisa daquilo. Mas aí você fica tão envolvida com aquilo, fala, não é que eu estou precisando disso mesmo. Não é que eu estou precisando de comprar. Nem está precisando nada, né? Nem está precisando daquilo, não tem nem dinheiro para comprar. Vai lá e financia em 599 vezes, mas porque o pacote foi te vendido com uma propaganda, bênção. Você fica toda... Aí quando aquilo chega na sua casa, você olha para aquilo e fala assim, para que eu comprei isso? Eu nem precisava disso. Meu marido uma vez viu uma propaganda de um negocinho assim de fazer massagem, que dá choque. Você já deve ter visto isso. E o abençoado homem comprou aquilo e chegou com aquilo lá em casa, queria pôr aquilo em todo. Misericórdia. Eu falei, meu filho, para que você comprou isso? Ninguém suporta isso. E às vezes, queridas, isso acontece com a nossa pessoa. Às vezes, quem está fazendo a propaganda de nós é o diabo. É o nosso inimigo. E ele está vendendo um pacote tão bem, até para mim mesmo, que eu vou comprando aquele pacote. Eu sou assim mesmo. Eu não adianta não. Não adianta, eu não dou sorte para isso, eu sou muito atrapalhada, eu sou burra, eu não aprendo, eu não entendo, eu não dou certo para isso, eu não consigo fazer aquilo. E nós vamos comprando esse pacote e vamos crer que aquela condição na qual nós estamos naquele momento é aquilo que nós somos. Mas esse verbo que Deus colocou no coração das meninas que estão à frente do culto, crer e ser, o Senhor está usando para despertar e trazer ao nosso coração de que aquilo como nós estamos não é aquilo que nós somos. E nós precisamos entender quem nós somos, para que nós não venhamos comprar nenhuma propaganda de Satanás, nem um pacote de Satanás e nos agarrar aquilo. Porque nós esquecemos da nossa identidade. Aquela identidade que o Senhor tirou para nós. Cada uma de nós aqui, queridas, temos uma identidade. Cada um de nós aqui, nós temos um DNA diferenciado. O Senhor, quando Ele nos escolheu para algo específico. Seja dentro da nossa casa, seja no local onde nós trabalhamos, seja no nosso seio familiar, seja onde for, o Senhor nos tirou com diferença. O Senhor nos tirou com especificidade,
para fazer algo, para ser a mulher que o Senhor nos tirou a ser. E muitas vezes nós somos criticadas, nós somos ovacionadas, nós somos destruídas por aquilo que nós somos verdadeiramente. E nós começamos então a nos transformar para tentar nos encaixar nos padrões que nós queremos nos encaixar. E aí vem a frustração. Aí vem a derrota. Aí vem aquela coisa que não anda, que fica parada, estacionada. E nós vamos falar dessa mulher, essa viúva. E a palavra de Deus, ela vai relatar as condições que nós podemos entender que aquela mulher estava inserida naquele tempo. As condições que ela estava passando. E nós vamos entender que são condições muito difíceis. São condições que para hoje já é complicado. Imagine para aquela época. Imagine para aquele tempo. Mas nós vamos ver o homem de Deus despertando essa mulher para que ela pudesse entender quem realmente ela era. Para que ela pudesse entender quem realmente ela era naquele tempo. Para a família dela, para a casa dela, para a sociedade onde ela estava inserida. Para o contexto da igreja onde ela estava ali habitando. A palavra de Deus, ela nos fala que essa mulher procurou o profeta Eliseu. E ela veio com uma queixa. A palavra de Deus, no versículo 1, ele fala que certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas. Aquela mulher não era qualquer mulher. A palavra de Deus fala que ela era esposa de um dos discípulos dos profetas. E a palavra de Deus ainda fala mais, que quando ela chega para o profeta, ela fala: você sabe que o meu marido era temente a Deus. Então não era qualquer homem, era um homem de Deus. E sobre aquela casa estava uma promessa, havia uma promessa. Porque a palavra de Deus, no Salmo 128, no versículo 3, a palavra do 3 e o 4 vai falar que o homem que teme a Deus terá uma família abençoada. No versículo 5 e no versículo 6 vai falar que o homem que teme a Deus vai ter paz e segurança. A palavra de Deus também fala que o homem que teme a Deus vai ter prosperidade. E a casa daquela mulher estava uma casa sem paz, sem segurança. Ela estava com essas condições nesse tempo. Sem o marido, sem paz, sem segurança, ela estava endividada, ela estava faminta, ela estava condenada a viver sem os filhos. Ou seja, aquilo que estava sobre uma promessa sobre a vida dela, não estava se cumprindo. E ela estava vivendo daquilo que o diabo queria que ela acreditasse que era a sentença final da vida dela. Quantas vezes nós somos colocados nessa situação? De viver algum ambiente, alguma situação, alguma condição que nós imaginamos que não tem mais saída para nós. Que não tem mais solução. Que não tem mais jeito. Mas aquela mulher, ela chega desesperada diante do profeta Eliseu. E trazendo para o profeta Eliseu a condição na qual ela estava, naquele momento. O profeta não questionou, ela estava desesperada.
eu não tenho nada na minha casa. Eu não tenho nada para comer. Eu não tenho nada lá em casa. Eu não tenho como pagar a dívida. E se eu não pagar a dívida que eu tenho, meus filhos serão levados. Naquela época, eles consideravam que as viúvas tinham 3 condições. A primeira condição, a viúva era chamada de almaná, que é uma viúva que o marido deixava para ela algum bem, deixava propriedade, então ela tinha como se virar. O segundo caso, a viúva se chamava Issá almaná, que era uma viúva que tinha filhos. Então, quem iria cuidar dela seriam os filhos. Então, os filhos iriam trabalhar, sustentar a mãe, levar a mãe para morar com ela. Então, ela não iria padecer nenhuma necessidade. E o terceiro caso se chamava Issete Hamed, esposa da morte. Era uma viúva que não tinha nem bens, nem propriedade, e era uma viúva que também não tinha filhos. E a condição dessa viúva era a terceira condição, era a esposa da morte. Porque era uma viúva que ela tinha os filhos dela, mas os filhos delas estavam condenados a serem levados como escravos para pagar a dívida que o pai havia deixado. Então ela não teria propriedade, ela não teria nada como se sustentar e, além disso, não teria filhos. Seria então uma pessoa sem ninguém para que cuidasse dela. A situação dela era bem grave. Não era qualquer situação. Ela tinha realmente perdido tudo que ela tinha. Todas as esperanças que ela tinha haviam se findado. Ela não tinha como procurar. E, queridos, no momento de dor, no nosso momento de angústia, muitas vezes, é o momento em que nós mais acreditamos que nós somos quem o diabo quer que nós venhamos acreditar que nós somos. É o momento que nós acreditamos que a nossa condição atual é o retrato de quem realmente nós somos. A dor, ela nos leva a isso. A dor nos leva ao desespero, a angústia nos leva à falta de compreensão. E muitas vezes, nesses momentos, nós deixamos de acreditar, de crer. Por isso eu falei aqui no início que é tão importante o título desse culto de hoje. Porque, querido, quando nós não entendemos quem nós somos, nós deixamos de crer. E a dor faz esse papel. A dor traz essa figuração para a nossa vida. Nós conseguimos perder o foco, deixar de caminhar, deixar de andar, deixar de prosseguir, deixar de caminhar, avançando. O diabo, ele faz de tudo para que nós venhamos estar estagnados, paradas, sem conseguir evoluir dentro daquilo que o Senhor tem para nossas vidas. E nós começamos a ficar como baratas tontas, porque a dor, o desespero, a confusão. Porque muitas vezes, em meio à nossa dor, o diabo ele traz confusão para a nossa mente. Ele traz uma indecisão para a nossa mente. Nós precisamos, às vezes, tomar decisões sérias e nós não conseguimos, porque a dor, a confusão, ela nos leva a um momento de desespero. E era isso que essa mulher fez. Mas a palavra de Deus, no momento que eu estava preparando essa palavra, trouxe ao meu coração a história de Ruth e Noemi. Noemi era uma mulher que viveu a mesma coisa. Uma mulher que perdeu o marido, perdeu os filhos, estava longe da terra dela. Mas era uma mulher que conhecia a Deus e sabia quem ela era.
No momento em que ela viu que tudo acabou, o cabeça da casa havia falecido, que era o marido dela, ela não esqueceu do cabeça principal, que é Deus. Porque, querido, muitas vezes nós ficamos sem rumo, mas a palavra de Deus fala que mesmo quando a mulher, ela perde o cabeça da casa, que é o cabeça, o marido, o nosso cabeça principal é Cristo. Ele é que nos direciona. E Noemi não perdeu o foco, ela falou, quer saber? Eu vou voltar para onde é a minha terra, a casa de Deus, o lugar onde Deus me deu. Sabe por que quando a gente consegue entender que Noemi não perdeu o foco, que Noemi não saiu do propósito que Deus tinha para ela? Quando Ruth chega para Noemi e fala com Noemi, olha Noemi, aonde tu fores eu irei. O teu Deus será o meu Deus. Aquela mulher tinha ou não tinha vida com Deus, igreja? Aquela mulher tinha vida com Deus. Quando alguém chega e fala, o teu Deus é poderoso, hein? O teu Deus, eu quero que seja o meu Deus. E ela pega Ruth e volta. E todos nós sabemos o que aconteceu. Hoje, Noemi, Ruth é lembrado na palavra de Deus como a Ruth é aquela que deu a descendência de Jesus. De onde veio o rei Davi. Ruth e Noemi não eram umas largadas, desajustadas, pobres, cegas, nuas. Elas eram aquelas que surgiria o Rei dos Reis. Queridas, quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que nós temos aquele que é principal, ainda que todos nos abandonem, todos que possam nos deixar de nos amar, deixar de estar conosco, porque muitas vezes nós mulheres, como nós somos 100% emoção, nós às vezes estamos tão agarrados em pessoas e nós deixamos de ver o tamanho do amor de Deus por nós. Nós deixamos de acreditar no propósito de Deus. E aquele profeta teve esse papel na vida dessa mulher, que estava condenada. E a palavra de Deus, então, começou porque Deus não olhou como ela estava. Deus olhou quem ela era. Ela era viúva de um homem temente a Deus. E havia uma promessa sobre a vida dela. E há uma promessa sobre a minha vida e a sua vida. Nós não somos qualquer uma. Nós somos filhas escolhidas de Deus. A palavra de Deus fala mais que nós somos a menina dos olhos de Deus. A palavra de Deus fala mais, ainda que o meu pai, a minha mãe me abandone, ele jamais me abandonará. E a palavra de Deus fala mais, que todas aquelas que vêm a ele, ou todos aqueles que vêm a ele jamais lançará fora. Há uma promessa sobre a minha vida. Há uma promessa sobre a minha vida. Eu, Andréia, eu tenho uma promessa. E o profeta estava então lembrando aquela mulher, você tem uma promessa. Você não vai ficar desfilhada. Você não vai ficar desamparada, desprotegida. Eu não sei qual é a situação que você talvez esteja passando. Não sei. Eu sei da minha. Mas o que o Espírito Santo fala no meu coração é isso. Quando eu estava preparando essa palavra. Há uma promessa sobre nós, igreja. E aquilo que o Senhor prometeu, Ele é tão fiel para cumprir. Ele é tão fiel para fazer. A palavra de Deus fala que Ele é fiel para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos, ou além daquilo que nós imaginamos.
como Ele é maravilhoso, como Ele é tremendo. Pensa agora, aonde você estava há 10 anos atrás? Em qual condição você estava há 20 anos atrás? Em qual condição você estava lá na sua infância? E onde você está hoje? Há ou não há uma promessa sobre a sua vida, igreja? Há ou não há algo sobrenatural sobre nós? Há um cuidado de Deus desde o dia em que nós nascemos. Porque a palavra de Deus fala que ainda quando éramos um ser informe, Ele já nos conhecia. E todos os dias já estavam escritos no livro da vida. Ele tem um controle de tudo. Ele tem um controle de tudo. Ele sabe tudo. Pastora, a senhora não sabe o que eu estou vivendo. Não sei mesmo, queridos. Eu sei da minha vida. Eu sei o que eu passo. Mas todas as vezes que eu possa tentar vir o desespero sobre mim, eu lembro que há uma promessa sobre a minha vida. Eu lembro que eu não estou só desamparada. Ainda, queridos, que nenhum homem na face da terra possa fazer nada por mim. Eu sei que eu tenho um Deus que pode. Ainda que pareça impossível, ainda que seja sobrenatural, nós temos que lembrar, queridos, daquilo que o Senhor pode fazer. A palavra de Deus, ela nos fala, eu quero trazer à minha mente aquilo que pode me dar somente esperança. E muitas vezes, pela nossa condição, pelo nosso estar, nós estamos então envolvidos naquilo que nos dá desesperança. Porque nós estamos vivendo o tempo da desesperança. Tudo que nós vemos ao nosso redor, tudo que nós vemos ao nosso lado, tudo que nós assistimos, tudo que nos envolve, aponta para um tempo de caos. Aponta para um tempo de caos dentro da nossa casa, para os nossos filhos, para o nosso casamento. Traz a desesperança, traz o desespero. Mas, querido, o Senhor, Ele nos fala hoje, há esperança. Há esperança, seja qual for a nossa situação. Queridos, nós estamos embebidas por um tempo de oportunidades, um tempo de oração. Porque, queridos, quando nós entendemos quem nós somos, nós vamos para o joelho. Nós vamos para o joelho e ali nós movemos o mundo espiritual. É nesse âmbito que nós vencemos as nossas batalhas. É nesse lugar que nós vencemos a nossa guerra. E às vezes nós estamos tão entretidas com como nós estamos. Esquecemos quem nós somos diante da oração. Esquecemos como somos fortes quando dobramos o nosso joelho, labalaba-cheia. Quando nós oramos por nossa casa, quando nós oramos com os nossos filhos, nós determinamos, nós ungimos o nosso lar, ungimos o umbral da nossa porta, abençoamos o nosso esposo, não há impossibilidade. É isso que o Senhor está falando conosco aqui hoje. Não há impossibilidade. Não há esterilidade, queridas. Não há. Vamos ler a palavra e entender quem nós somos. Nós não somos aquelas que o mundo diz que nós somos. Nós somos aquelas que a palavra de Deus fala que somos. Fortes em Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus, ela nos fala que com Ele nós podemos todas as coisas. Tudo nós podemos, seja qual for a situação, nós podemos, com o joelho dobrado no chão, a boca no pó, lágrima rolando, querido, não tem demônio que vença. Não tem demônio que vença essa batalha. Quando você entende quem você é no mundo espiritual. Quando você entende quem é você, mulher. Com o joelho dobrado dentro da sua casa na madrugada. Quando você entende quem é você, mulher. Com o joelho dobrado aqui mesmo dentro dessa igreja, com lágrima rolando. Não é lágrima rolando no peito de ninguém. É lágrima rolando no chão, no pó, para cair no centro lá da vontade de Deus. Ei, Jesus, é dessa forma que nós movimentamos o mundo espiritual. Ai, mulher,
Como você é forte, mulher. Como você é forte. Como você pode mudar todo um contexto familiar através de um entendimento de quem você é. De quem você é. De quão forte você é. Nós podemos mudar decretos, labalabaxeia. Podemos mudar leis, labalabaxaia. Podemos mudar, labalabaxeia, seja qual for o decreto, seja qual for o martelo que for batido. Nós podemos mudar com o joelho no chão, crendo que temos um Deus poderoso para fazer, labalabaxaia. Como nós ministramos aqui, querido, eis-me aqui, Senhor. Queridos, está um tempo de nós nos colocarmos disponível dentro da nossa casa. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu vou guerrear por essa casa, sim, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu vou guerrear, eu vou orar, eu vou jejuar. Eu creio que o Senhor pode. Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Talvez nós queremos estar em tantos lugares, percebidas por tantas pessoas e deixando a nossa casa, que é o nosso lar, o jardim fechado, despreparado, labalabaxeia. Mas o Senhor nos chama para guerrear dentro da nossa casa, com força, com ousadia, com intrepidez, porque você tem essa intrepidez, você tem essa autoridade dentro da sua casa. O Senhor te dá autoridade. É essa mulher que nós somos. Essa mulher que eu sou, uma mulher cheia de autoridade, labalabaxeia, que é reconhecida no céu. Xalabalabaxaia, você precisa ser reconhecida no céu. Você precisa ser reconhecida. Ai, mulher, nós não precisamos ser reconhecida na prefeitura, nós não precisamos ser reconhecida na Câmara, nós precisamos ser reconhecida no céu. Nós não precisamos de reconhecimento na rua onde a gente mora, a gente não precisa de reconhecimento no condomínio onde você mora, no prédio onde você mora, no lugar onde você precisa ser reconhecida, no céu. É lá o endereço do reconhecimento. É lá que você ganha credencial de autoridade. E essa autoridade está sobre a sua vida. Toda autoridade está sobre nós, porque está escrito na palavra. E essa é uma das promessas que está inserida no livro da vida. Que o Senhor nos dá autoridade sobre serpentes, sobre escorpiões. Labalabaxaia. O Senhor nos dá autoridade, seja qual for o demônio que se levanta. Ele te dá autoridade, Ele te dá sabedoria, Ele te dá entendimento. Porque a palavra de Deus, sabe o que ela fala, igreja? Que o Senhor nos dá autoridade, nos dá entendimento acerca de tudo que deves fazer. Tudo que você deve fazer, você vai ter entendimento. Não é uma coisa ou outra. Por isso, queridos, ser mãe é um desafio. Ser vó, pensa num desafio triplicado. Não é fácil. Mas nós estávamos conversando ali embaixo agora, e o Senhor tocou no nosso coração a respeito disso. O Senhor vai te dar entendimento. O Senhor vai te ensinar a ser mãe. Seja qual for o tempo que o seu filho esteja vivendo. Ou sua filha, é desafiador, eu sei disso. Eu sei que é desafiador. Mas o Senhor te dá entendimento, porque está escrito na palavra, e se Ele não te deu ainda, comece a pedir para Ele. Senhor, me dá entendimento. Eu quero ver, eu quero entender, não deixa eu perdida, não, Senhor. Me dá entendimento, fala comigo o que eu devo falar, o que eu devo fazer, como eu devo me comportar. Queridos, eu estou vivendo esse tempo. Acho que desde o dia que eu fui mãe, que eu me converti, eu sempre peço ao Senhor, Senhor, me dá entendimento aqui, agora chegou essa fase aqui, Senhor, vem cá, me ensina, porque eu não sei, me ajuda. Me ajuda nessa fase.
Não deixa eu ser mulher rixosa, mulher faladeira, ficar igual uma pingueira dentro de casa, Pai. Não deixa, me ajuda a ser santa, me ajuda a ser virtuosa, me ajuda. Queridos, eu estou surpreendida com o que o Senhor está fazendo comigo. Eu estou surpreendida com o que Deus tem feito na minha vida. Eu estou surpreendida, todo dia eu louvo a Deus, falei, Senhor, o Senhor é maravilhoso. Porque eu sei como eu estava, mas o Senhor tem me mostrado quem realmente eu sou. Eu sei na condição em como eu me encontrava. Eu sei de onde eu vim. Eu sei o que eu aprendi. Mas hoje eu entendo quem eu sou. E uma coisa que o Senhor falou comigo muito, Andreia, a sua vida precisa exalar o bom perfume de Cristo. Não pensa que é a ferro e fogo, não pensa. Queridos, ferro e fogo, nós temos que colocar para Satanás. E muitas vezes nós estamos colocando ferro e fogo dentro da nossa casa. Palavras duras. Muitas vezes nós não temos entendido isso. Doçura é uma coisa que eu desconheço, queridos. Mas o Senhor tem me ensinado a ser tão doce ultimamente. O Senhor tem me ensinado, porque eu tenho aprendido de Cristo. Eu não tenho aprendido de modelo na internet. Eu não tenho aprendido de chat GPT. Eu tenho aprendido de Deus a me calar quando tenho que me calar. E não tem doído, não tem sido pesado, não tem, queridos, eu tenho sentido tanta paz. Tanta paz. Para uma mulher que era boca dura, desafiadora, eu tenho aprendido dele. Todo dia eu falo com ele, Senhor, eu preciso aprender um pouquinho mais, porque essa lição aqui eu não aprendi direito. Eu preciso, Senhor, volta aqui com a professor, dá mais umas aulas. Eu preciso. E eu tenho aprendido. Porque, queridos, o Senhor está me mostrando quem eu sou. O Senhor não quer que eu seja vendida por como eu estou. O Senhor quer que eu creia. Andreia, você é minha preciosa. Você é minha. Creia nisso. Aquela mulher começou a entender esse contexto. E quando o profeta diz para ela, vai. Ai, meu Deus, como é difícil ir fazer o que o Senhor nos manda. É difícil. Como é difícil fazer aquilo que você não está vendo. Aí entra o crer, queridos. Porque quando o Senhor nos manda fazer algo, se você não tiver fé, você não vai fazer. Você vai ouvir, e não vai fazer. Mas quando você entende quem você é, ainda que você não esteja vendo nada, você vai praticar. Vai. Começa a pedir os seus vizinhos vasos emprestados. Começa lá, manda os seus filhos também buscar. Ou seja, dá um comando para a sua casa. Labalabacheia, labalabacanta, labalabalaias. Dá um comando vindo do céu para a sua casa. Começa a dar comando vindo do céu para a sua casa. Labalabacheia. Dá um comando que vem do céu. Não é qualquer comando, é um comando que vem do céu. Começa a falar com seus filhos. Olha, Deus falou comigo isso. Deus, olha aqui a palavra que o Senhor mandou te dar. Deus falou assim, dessa forma. Queridas, dá comando que vem do céu para sua casa. Ei, Jesus.
E então ela foi e deu comandos, e trouxeram os vasos, labalaba cheia. E a palavra de Deus fala que o profeta então falou de novo com ela. Vai! Fala aí para essa querida que está do seu lado, vai! Vai! Ei, Jesus! Vai fazer o que o Senhor te mandou fazer! Ei! Vai fazer o que o Senhor te mandou fazer. É só você e Deus, querida. Aquilo que o Senhor te destinou para fazer é você e Deus. Faça, porque você vai ter vitória. Ei, Jesus! E a palavra de Deus vai, fecha a sua porta. De novo o Senhor dando um comando para a nossa casa. Vai, entra, fecha a porta. Eita! Ei, Deus, Ele é maravilhoso demais. Vocês conseguem perceber a importância que o Senhor dá para a nossa casa? A importância que o Senhor dá para ver nossa casa bem. E talvez, querida, você está aqui, mas pastora, é só eu que sou convertido na minha casa. Querida, você é uma bomba atômica dentro da sua casa. Você é uma bomba atômica no seu seio familiar. Irmãs, Deus pode fazer tanta coisa através de uma vida. Uma pessoa, uma mulher, entendida de quem ela muda todo o contexto familiar. Ela fecha a porta. Então, ela faz conforme o profeta indicou. Ela posiciona o potinho de azeite que ela tinha. Creio eu que não era mais do que isso. Porque ela falou que tinha, glória em a chuva. Ela falou que tinha só um pouquinho de azeite. E tinha muitas vasilhas naquele lugar. E diz a palavra de Deus que o profeta falou com ela assim: começa a despejar. E vá despejando. E não pare. E fala com seus filhos. Toda vez que encher essa aqui, já vem com a outra e para ali. Já vem com a outra e para ali. Já vem com a outra e para ali. Até acabar as vasilhas. Eu creio que aquilo demorou um pouco, porque eu estava aqui meditando na palavra, quando eu estava ali terminando de preparar a palavra, e eu comecei a visualizar aqueles potes daquela época. Eu não sei a quantidade que eles cabiam, não pesquisei. Mas eram potes grandes que colocavam água, muitos colocavam vinho, né? Azeite. E eles pediram para todos os vizinhos. Se eu fosse pedir todos os meus vizinhos um pote, seria no mínimo 70. Se você fosse pedir todos os seus vizinhos da sua rua um pote. Queridos, vou abrir um parênteses aqui para o que o Espírito Santo falou comigo agora nesse instante. No momento que o povo de Deus estava saindo do Egito, o Senhor colocou no coração deles o seguinte fato: vai e começa a pedir todas as pessoas daqui do Egito, prata, ouro, pede tudo. E eles vão dar para vocês. E aí vocês vão levar quando vocês saírem. E eram os vizinhos também. Eu não sei porque o Espírito Santo está tocando isso no meu coração. Mas, queridos, o lugar onde você está inserido é um lugar para ser bênção na sua vida. O Senhor te colocou lá com um propósito de você frutificar para até acudir a eles. A sua casa pode ser uma referência no lugar onde você mora. A sua casa pode ser uma referência para que quando os seus vizinhos
precisarem, não de um potinho de açúcar, mas de uma oração, eles baterem na porta da sua casa. Porque eles estão observando a sua vida. Eles estão observando a nossa vida. E quando a palavra de Deus, ela nos fala, vá e pega pote para os seus vizinhos. O Senhor estava então declarando para que os vizinhos precisam saber o que está acontecendo na sua casa. Porque eles vão bater lá e vai perguntar aqui, meu pote. Não, está cheio de azeite. Eu vou fazer o seguinte, eu te dou um pouquinho assim, você vai lá e compra o outro pote. Porque eles tinham para isso. Nossa casa, ela vai ter ou ela tem já para dar. O que nós temos na nossa casa é tão precioso que nós podemos levar sim para outros. E a palavra de Deus, ela fala que os potes foram enchendo. Encheu até parar. E no momento que os potes pararam, a palavra de Deus então fala que ela voltou para o profeta e ela percebe que o profeta não entrou na casa. Olha aqui, gente, presta atenção. Vocês estão percebendo que o profeta não entrou na casa? Que o profeta deu a orientação, ficou esperando lá fora? Aquilo que é para você fazer na sua casa é para você fazer. Aquilo que é para você fazer na sua casa é para você fazer. Ainda que você tenha um direcionamento, como nós lemos aqui na palavra de Deus, você vai cumprir aquele direcionamento crendo que o Senhor encaminhou aquilo, mas a ação é sua. A autoridade é sua. A palavra de Deus não fala que o profeta ficou segurando a botijinha para os potes virem, não. A palavra de Deus fala, você, mulher, segura o pote e seus filhos vão enchendo. Escuta isso. Ouve isso. O Senhor está te dando uma autoridade tão grande dentro da sua casa, mulher. O Senhor está determinando hoje uma autoridade sobrenatural sobre a sua vida. O Senhor está determinando na sua vida. E o Senhor está falando com você hoje. Fecha a porta da sua casa e começa a fazer aquilo que eu estou determinando para você fazer. Seja qual for a situação. Começa a usar da sua autoridade. Começa a se esforçar. Não sei por quantas horas aquele povo ficou ali enchendo aquelas talhas. Mas, queridos, tem guerra que dura uma semana, tem guerra que dura um mês, tem guerra que dura 10 anos, não importa. A guerra é sua, guerreia. Nós temos que entender que nós somos fortes para fazer aquilo que o Senhor determinou que nós venhamos fazer. Para alcançar a promessa de Deus, nós precisamos entender quem nós somos. No início da palavra, eu perguntei para vocês, quem você é? Quem você é? E agora eu pergunto de novo. Quem é você, mulher? Quem é você no mundo espiritual? Quem te conhece? Sobre o que você tem autoridade? Sobre o que você tem determinado? E a quem você tem dado ouvidos? Essa é a pergunta que o Senhor nos faz. Essa é a pergunta que o Senhor nos faz. E Ele faz outra pergunta. Por que nós temos perdido as nossas guerras? Porque nós temos deixado as nossas batalhas no meio do caminho. Porque aquela mulher poderia muito bem ter aberto mão. Ah, meus filhos vão, eu vou começar a pedir esmola, porque eu não tenho mais nada para fazer. Ela recorreu ao profeta. Ela lembrou o profeta quem era o marido dela. Ela requereu a bênção que estava sobre a vida dela, que ela tinha direito. Ah, você tem direito, mulher. Porque há uma promessa. E a palavra de Deus fala que ainda que nós sejamos infiéis,
o Senhor, Ele permanece fiel. Ainda, querido, que nós venhamos balancear, o Senhor permanece firme. Para nos lembrar quem nós somos. E o Senhor nos determina hoje, vai fazer aquilo que o Senhor te determinou para fazer. Saia da sua zona de conforto e vai chorando, mas vai ferida, mas vai com raiva, mas vai. Porque, querido, não é como nós estamos, é quem nós somos. Quem eu sou. Isso que importa. Coloca sobre os seus pés. Nós vamos orar, convidar o Ministério de Louvor para estar aqui.